Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, como os artistas estão reagindo às turbulências atuais? Leila abre no Sesc Belenzinho, no dia 22, a exposição Meta-Arquivo 1964 a 1985. A exposição tem curadoria da Ana Pato e é uma ótima resposta à sua pergunta. Segundo a curadora, Meta-Arquivo é sobre imaginar coletivamente os processos de construção da história brasileira e tem como foco a ditadura de 1964 a 1985. As questões principais da Ana Pato são: como construir e problematizar um arquivo, como torná-lo público, como falar do trauma. E para isso, ela propõe um gesto coletivo de engajamento dos artistas e do público nessas instituições de memória, para que seja possível nós conhecermos as suas histórias, como e por que essas instituições foram criadas, para que elas servem e como, isso me parece o mais importante, nós podemos interrogá-las e liberá-las da violência que é contida nesses lugares de memória. A exposição, apesar de ter o foco na ditadura, ela não é uma mostra temática de trabalhos ou de obras que são produzidas individualmente para a exposição. Todos os trabalhos são inéditos, mas foram concebidos ao longo de um ano a partir de pesquisas em diferentes acervos e com base em documentos que foram coletados, por exemplo, no Arquivo Histórico do Movimento Operário Brasileiro, no Arquivo do Estado de São Paulo, no Centro de Arqueologia e Antropologia Forense da Unifesp, e a partir também de um processo muito rico de reuniões de trabalho que envolveram os artistas e a curadora e também grupos fechados de discussão na internet. Quem participa da exposição? Participam dessa exposição Ana Vaz, eu, Gisele Beigelman, o Grupo Contra Filé, Ícaro Lira, Mabi Betônico, o grupo inteiro, Paulo Nazaré, Rafael Pagatini e Trapilev. E durante essa mostra serão realizados vários lançamentos de livros, conversas públicas e uma série de ações artísticas e educativas. A exposição é uma realização do Sesc de São Paulo em parceria com o Memorial da Resistência, que aliás neste ano completa 10 anos, e como assinalaram a Marília Bonas, que é a coordenadora do Memorial da Resistência, e o Jochen Voltz, que é o diretor da Pinacoteca de São Paulo, esse projeto, o projeto Meta-Arquivo, representa muito mais que um processo de pesquisa e criação artística. Ele congrega a potência do encontro da arte com os arquivos e tendo como base um período histórico cujos males, se não forem debatidos, teimarão em fincar raízes no Brasil de hoje e de amanhã, se reveste de uma importância que é central na nossa atualidade. A exposição fica em cartaz de 23 de agosto a 24 de novembro no Sesc Belenzinho e nós esperamos você lá. Até a próxima. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Violência no Brasil e os impactos econômicos da violência. Acabou de sair o Atlas da Violência 2019, publicado pelo IPEA, né, e vinculado ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
discutindo o perfil dos homicídios no Brasil, discute bastante o quadro geral da literatura científica sobre armas e crimes, por que a difusão de armas aumenta a insegurança pública, a escalada da violência armada no Brasil, a juventude perdida, a violência contra a mulher, contra os negros, contra a população LGBTI+, ou seja, tudo que está aí na ordem do dia e que a gente percebe que não está, pelo menos do ponto de vista da abordagem, não está no horizonte das políticas públicas do governo Bolsonaro, né? Ele é muito mais uma visão ultraliberal, ou seja, deixa todo mundo se armar, cada indivíduo armado garante, na soma, né, a segurança da sociedade. Então aí os dados para comprovar estatisticamente, assim como no caso do desmatamento, que a situação tem piorado exatamente como resultado da ausência ou dos equívocos das políticas públicas. É um relatório bastante importante e que mostra também uma altíssima correlação no Brasil entre a intensidade da violência e o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. A gente comparando com os dados do IPEA, os municípios de mais baixo IDH, ou seja, onde não há desenvolvimento social, não há desenvolvimento econômico, a desigualdade é muito maior. Nesses municípios a violência também é muito grande. A gente observa, inclusive, nessas tristes situações dos presídios, né, que se considera realmente, em muitos lugares no Brasil, que a política pública de segurança inclui transformar o presídio num verdadeiro inferno, um lugar onde se entra para sair pior. Então não há, de fato, uma política pública digna desse nome, frente à questão integrada do desenvolvimento humano, do desenvolvimento econômico, da redução da desigualdade e a questão da violência. Hoje o discurso oficial é violência se combate com mais violência e distribuindo armas, liberalizando o uso de armas pela população. Professor, e como fica essa situação no resto do mundo? Nós estamos observando que, aí é interessante notar, veja o caso, por exemplo, desses episódios também igualmente degradantes, revoltantes e muito tristes nos Estados Unidos, né? A gente observa ali também, e isso está em todos os jornais, está todo mundo discutindo, mesmo no Texas, o pessoal protestando, até mesmo com relação ao presidente Trump querer visitar esses lugares, porque ele é como o Bolsonaro, aliás, é o ídolo, né, o ícone do Bolsonaro, defende também essa total liberalização no uso de armas e um discurso xenófobo, racista, preconceituoso e mais. Um país que, embora as condições econômicas sejam boas, também tem observado um aumento das desigualdades. Muito dessa evolução recente na política internacional tem a ver com a crise de 2008, tem a ver com o aumento da desigualdade e que leva ao poder políticos populistas que usam no próprio discurso muita violência, e isso acaba inspirando e às vezes até induzindo e legitimando a violência da população. Então o fenômeno que a gente observa no relatório do IPEA, ele está presente no mundo todo e é preciso ampliar a consciência de que para reduzir violência é preciso reduzir a desigualdade e dar atenção ao desenvolvimento humano. Semana que vem a gente volta discutindo as tendências da economia, da política e da tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, semana passada o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que permite que empresas de capital aberto publiquem balanços no site da Comissão de Valores Mobiliários ou no Diário Oficial, em vez de em veículos de imprensa impressos. Como o senhor vê isso? É o primeiro ato concreto do presidente Bolsonaro contra a imprensa. Diferentemente do presidente Lula, que fez muitas ameaças à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa em seu mandato, mas nunca cometeu nenhum ato concreto, o presidente Bolsonaro coloca em risco a sobrevivência imediata de dezenas de jornais, principalmente regionais,
e de pequenas cidades do Brasil com essa medida provisória. É um ato realmente importante no sentido da negatividade que ele poderá causar, provavelmente causará, se nenhuma ação judicial for interposta para impedir que isso se concretize. Num evento logo depois da assinatura da medida, ele disse que aquilo era uma certa retribuição às ações da mídia contra ele e na sequência falou que não se tratava de retaliação. Pois ele candidamente, para não dizer cinicamente, ele escancarou o motivo dessa medida provisória ao dizer que estava retribuindo aquilo que ele recebeu de jornais durante a campanha e durante o início de seu governo. O fato de ele ter expressado de maneira tão clara e ostensiva o motivo que o levou a essa medida provisória, segundo a presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, senadora Simone Tebet, pode fazer com que ele tenha incorrido na teoria dos motivos determinantes. Diz a senadora, quando o presidente diz vou dar o troco, que é presidente, que ele pode fazer tudo, ele vincula a medida provisória a um motivo ilegal, que não tem a ver com interesse público. E só isso já poderia anular a medida provisória. Os advogados também dizem que há diversos problemas com a medida provisória que altera uma lei promulgada pelo próprio Jair Bolsonaro. O ponto da medida provisória e da lei que foi promulgada por ele em abril, a Lei 13.818 de 2019, o ponto desses instrumentos legais, ele é discutível. Há alguma razão em se dizer que não se deve obrigar as empresas de capital aberto a publicarem em jornais impressos os seus balanços. Por quê? Porque o jornal impresso era a maneira que em 1976, quando a lei das sociedades anônimas foi promulgada, existia. Os jornais impressos na época eram os principais veículos que poderiam divulgar, tornar públicos esses balanços. Hoje em dia já não é mais assim. No entanto, a lei que o presidente Bolsonaro sancionou em abril já previa um intervalo até 2022 em que os jornais colocariam tecnologicamente à disposição das empresas de capital aberto a possibilidade de os balanços serem publicados digitalmente. E isso resolveria o problema sem nenhuma dificuldade e sem nenhum trauma. Ao atropelar a própria lei que ele mesmo sancionou, o presidente Bolsonaro quis, evidentemente, dar uma demonstração de que ele tem poder nas mãos para tentar asfixiar a imprensa, só que ele acha que está atacando a grande imprensa. No entanto, o que ele está realmente fazendo, ele está asfixiando a imprensa de pequenas cidades e de regiões do Brasil inteiro. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bom dia, professor Saldiva. Nos dias frios, escutamos notícias sobre a morte de moradores de rua, uma vez que eles estão expostos ao frio extremo. Mas temos outros casos de saúde atribuídos às baixas temperaturas, não é, professor? Olá, Cinderela. Olá, ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre saúde e meio ambiente. Bom, o frio está meio duro, né? Especialmente nesses últimos dias. E de vez em quando a gente lê nos jornais que foi encontrado um indivíduo, geralmente morador de rua, morto pelo frio.
Isso é lamentável, mas esses casos representam a absoluta minoria do que acontece. Existe uma rede de pesquisadores na área de saúde que estuda as variações de temperatura no mundo, seguindo 320 cidades em diferentes latitudes e longitudes do planeta. A USP faz parte disso e acompanha 18 cidades brasileiras, incluindo São Paulo. Analisando ao longo da série de tempo, 15 anos de mortalidade diária e temperatura, nós vemos que temos uma zona de conforto térmico que, no caso da cidade de São Paulo, oscila entre 18 até 25 graus centígrados. Fora desse período, quando fica mais quente, as ondas de calor levam a aumento de mortalidade. No caso do frio, a mesma coisa. A curva de mortalidade no frio em São Paulo começa a se acentuar quando a temperatura começa a cair abaixo de 17 graus. Nos dias mais frios, como a gente teve, o aumento de mortalidade observado, o risco de morrer, aumenta mais de 50%. Ou seja, as pessoas que morrem na rua, onde o diagnóstico de hipotermia é evidente, representam uma minoria muito expressiva daquilo que acontece em grande escala. 50% de mortes em São Paulo, um aumento do risco, representa mais ou menos um excesso de 80 a 90 mortes diárias. Do que morrem essas pessoas, professor? Doenças cardiovasculares. A gente fazer vasoconstrição para tirar o sangue da pele, para a gente se esquentar. Nós fechamos os vasos, né, e aumentamos a pressão arterial. Aumentando a pressão arterial, se você tiver um vaso que esteja prestes a romper, você pode fazer um derrame cerebral, ou você pode fazer com que seu coração trabalhe mais do que ele pode. Morrem também de doenças respiratórias, porque o frio esfria a superfície das vias aéreas, que promovem a remoção das bactérias. Isso varia de cidade para cidade. Só para você ter uma ideia, no caso de Teresina, enquanto São Paulo, as mortes do frio começam a se acentuar abaixo de 17 graus, em Teresina esse evento começa por volta de 25 graus centígrados. Ou seja, houve uma adaptação da fisiologia das pessoas para esse evento. E é interessante que 25 graus é quando você começa a morrer de calor em São Paulo, e em Teresina você morre de frio. Ou seja, a nossa estrutura de residência, a quantidade de uma espécie de aquecedor interno que chama-se gordura marrom, ela faz com que a gente acerte a nossa temperatura ideal de acordo com as condições climáticas. O que acontece é que nessas ondas de frio, a velocidade de mudança é muito grande e a gente não consegue correr atrás. Portanto, é importante que a gente tenha em mente que quando a coisa esfriar, quem tem doença respiratória e cardiovascular tem que controlar melhor suas doenças de base. Bom, até a próxima e vamos aproveitar esse espaço para discutir coisas que relacionam a saúde com o meio ambiente, indicando a necessidade de termos um meio ambiente equilibrado. Um abraço e obrigado pelo privilégio de estar aqui com vocês. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Voltamos na próxima semana. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Corpo e movimento. Por José Carlos Fará. O assunto da coluna de hoje é sobre a síndrome do pânico e como a atividade física pode contribuir na recuperação de pessoas que sofrem com esse transtorno emocional. O professor Fará explica que alguns estudos indicam que as pessoas que estão com este problema de saúde apresentam baixa tolerância ao exercício e baixo condicionamento cardiorrespiratório. A prática de atividade física auxilia como tratamento coadjuvante, porque exercícios provocam algumas sensações semelhantes ao da síndrome, como taquicardia e sudorese, e isso de forma positiva, o que ajuda a pessoa a aprender a controlar as suas crises.
Olá, ouvintes. Falaremos hoje sobre a síndrome do pânico e a atividade física. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a síndrome do pânico atinge cerca de 4% da população mundial. E quem sofre da síndrome do pânico está mais sujeito a desenvolver outros transtornos como a depressão e a ansiedade. A síndrome do pânico é caracterizada como um tipo de transtorno de ansiedade em que ocorrem crises inesperadas e recorrentes com sensações de medo, descontrole ou desespero e acompanhado de medo intenso de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo algum para isso ou sinais de perigo iminente. Entre os sintomas da síndrome do pânico estão as náuseas, a taquicardia, as tonturas, as dores de estômago e a falta de ar, a sudorese intensa e muitas outras. As crises geralmente acontecem de forma inesperada, dificultando a rotina do dia a dia. Piora muito a nossa qualidade de vida. Segundo alguns especialistas, as causas exatas da síndrome do pânico são desconhecidas, mas há um consenso de que as situações de estresse intenso possam desencadear o desenvolvimento dessa síndrome. Como estresse intenso pode ser caracterizado como um acidente muito grave, a perda de um parente muito querido, entre outras muitas que possam acontecer. Alguns trabalhos mostram que pessoas com síndrome do pânico costumam ter baixíssima tolerância ao exercício e apresentam um baixo condicionamento cardiorrespiratório, e esses mesmos trabalhos indicam a prática da atividade física. Por quê? Porque a prática provoca algumas sensações semelhantes a essa síndrome, por exemplo, a taquicardia, a sudorese, mas de uma forma agradável e que ajuda as pessoas a identificá-las melhor e principalmente a exercer controle sobre elas. Esses trabalhos também indicam que podem até diminuir essas crises, melhorando assim a nossa qualidade de vida. Professor Fará, existe alguma modalidade mais recomendada? Em primeiro, deve ser enfatizado que o diagnóstico médico e o acompanhamento no tratamento é o mais importante, ou seja, a procura ao médico é essencial. Em relação à atividade física, ela entra como coadjuvante nesse tratamento. E, em princípio, qualquer atividade física é recomendável, mas o mais importante é a prática com intensidade leve e moderada. Não pode ser praticada com atividade intensa, porque pode piorar em alguns casos. Repito, sempre a prática de qualquer atividade física da nossa escolha deve ser praticada de forma moderada e leve, para que tenhamos benefícios e podemos melhorar a nossa qualidade de vida. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo e movimento. Por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. O presidente Jair Bolsonaro vem sistematicamente criticando a ciência produzida no Brasil e culminou com a demissão do professor Ricardo Galvão, do Instituto de Física da USP. O que dizer sobre essa situação, professor? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. As nossas universidades e a produção de ciência, tecnologia e inovação já estavam sendo castigadas pelo atual governo do presidente Bolsonaro, mas agora foi dado um passo a mais, né, que deixa a gente extremamente preocupado. O presidente colocou em questão a idoneidade dos dados do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, que é um instituto reconhecido no mundo todo, inclusive desenvolveu tecnologias adequadas exatamente para leitura de imagens de satélites, para acompanhar problemas em relação às florestas, à natureza em geral. E o presidente, ao duvidar e criticar duramente o INPE, inaugura uma maneira, vamos dizer assim, bastante exótica, né, de tratar os dados científicos no Brasil. Isso já
já estava ocorrendo em várias áreas, simplesmente parece que é uma questão de opinião, e não é uma questão de opinião. A ciência existe para isso, existe exatamente para mostrar rigor e coleta científica de dados, e de repente há uma crítica, um ataque muito forte contra o presidente do INPE, o físico, engenheiro de formação, mas ele fez toda a sua atividade de pós na área de física, Ricardo Galvão, que defendeu o Instituto de uma maneira bastante enfática. O presidente chegou, inclusive, a dizer que o INPE desenvolveu uma atividade que não defendia o interesse nacional e que, eventualmente, era de alguém que estava ligado a alguma ONG internacional. Quer dizer, uma situação deplorável no que se refere ao respeito e ao reconhecimento que as instituições científicas brasileiras merecem, e os pesquisadores, os analistas, aqueles que estudam e que dedicam sua vida para isso, que é exatamente o caso do Ricardo Galvão e de dezenas de outros, centenas de outros pesquisadores envolvidos com a atividade. A surpresa ficou também, não só dessa atitude presidencial, né, que aparentemente é consequência, está coerente com as atividades que o presidente desenvolve, esse falar retumbante, né, e verborrágico que ele faz uso frequentemente, inclusive para criticar e atacar as universidades, quando o mundo todo procura reunir as universidades e os centros de produção de conhecimento exatamente para equacionar e solucionar questões muito complicadas que o mundo vive, que o Brasil vive, que todo mundo vive. Mas a situação ainda mais inusitada foi que o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, aquele que foi astronauta num voo da NASA, ele simplesmente ele sustentou e concordou com a afirmação do presidente, e ainda que tenha sido suave na decisão, ele demitiu o Ricardo Galvão e colocou um coronel da Força Aérea Brasileira, exatamente coordenando o INPE. Professor, o que podemos esperar do INPE a partir de agora? O que não se sabe é se o INPE agora vai passar a falar aquilo que o presidente quer, o presidente gosta, ou se o INPE tem que falar a verdade. O povo brasileiro, a sociedade, todo mundo, o mundo todo tem que saber a verdade. Essa é a preocupação básica de quem trabalha com ciência, né? Então essa é uma questão, fica aqui o nosso repúdio a esse tipo de atitude, nossa solidariedade aos pesquisadores do INPE e ao Ricardo Galvão e a todos aqueles que têm serenidade e continuam fazendo ciência, apesar de todos os problemas que nós estamos assistindo. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.nap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.